vamos meditar um bocadinho sobre este tema, paz no meio da tempestade. Podemos dizer todos, paz no meio da tempestade. E claro que nós não estamos alheios ao tempo que estamos a viver, não estamos alheios à fase que Portugal está de novo a desenvolver, não estamos alheios a nada disso. E ao orar, eu senti falar sobre isto e de uma forma bem prática, como podemos viver em paz no meio de uma tempestade. Então, se quiserem tomar notas, então aconselho a fazer. Marcos 4:35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma passagem muito conhecida, em que Jesus, depois de pregar, estar com os discípulos, deu uma instrução muito simples, olha, vamos para o outro lado, vamos passar para a outra banda, vamos ali para a gala, e vamos de barco, claro. E diz que eles obedeceram e de repente se levantou um grande temporal. Uma tempestade, as ondas aumentaram, o vento foi muito forte e a palavra de Deus é clara, diz que o barco estava açoitado pelas ondas e a água a querer entrar no barco e naturalmente os discípulos ficaram assustados, apavorados, ansiosos, porque estavam a ver que não saíam desta. E aquilo que eu quero realçar é que, de facto, no meio deste cenário, assim como os discípulos estavam tão apavorados com a situação, naturalmente, não é? Não é para menos, mas apercebemos que no mesmo barco e na mesma situação, Jesus estava a dormir. Ele conseguiu descansar, ele conseguiu adormecer, ele conseguiu estar em paz, apesar deste grande temporal. Por isso, o título desta mensagem, paz no meio da tempestade. Porque eu acredito que também nós, na vida, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Não é? No mundo tereis aflições, adversidades fazem parte da vida. Circunstâncias adversas fazem parte da vida. E particularmente, não é? O mundo inteiro, nós vivemos nesta fase de temporal. Independentemente das fases de cada um de nós, nesta fase de Covid, e é um temporal, porque de facto, ora há avanços, ora há recuos, ora há melhoras, ora há pioras, ora há famílias que estão a lidar com perdas de familiares, outros de amigos, outros de circunstâncias no sentido com negócios, empregos, etc. É uma grande, de facto, tempestade. Agora, apesar da tempestade, há uma promessa de Deus para nós. Eu creio que a vontade de Deus não é só que Jesus conseguisse descansar ou ter paz no meio do temporal, mas eu creio que há uma promessa de Deus também para nós, que apesar dos problemas,
apesar das adversidades, apesar das aflições da vida, nós possamos viver ou desfrutar dessa paz. Em João capítulo 14, verso 27, na versão o livro diz assim: deixo-vos a minha paz. Está Jesus a falar. Ele diz assim, olha, e a paz que eu vos dou não é como aquela que o mundo dá. Porque a paz do mundo depende das circunstâncias. Ora, se nós estamos a viver um período de calmaria, de estar tudo bem, pronto, tranquilidade, então nós temos paz. Mas se de repente há uma adversidade, uma aflição que se levanta, alguma coisa que acontece, nós perdemos essa paz. Essa é uma paz natural, normal. E é dessa paz que Jesus está aqui a falar. Mas ele está a dizer assim, não. A paz que eu vos dou não é esta. A paz que eu vos dou, tanto que ele disse assim, por isso não se aflijam, nem tenham receio, não tenham medo, ou não deixem que o medo tome controle sobre a vossa vida. Paz esta paz que Jesus está a falar não é uma paz que significa ausência de problema, não. É no meio dos problemas, no meio da adversidade, esta paz significa a presença de Deus na nossa vida. E acabamos de cantar isso, eu não estou só. É uma promessa de Deus. Ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te desamparei. Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Deus não tem paz, Ele é paz. Então, se Deus está em nós, a paz de Deus também está em cada um de nós. Jesus disse, eu sou o príncipe da paz. Eu sou o príncipe da paz. Então, a minha meditação bem prática é como podemos viver desenvolvendo essa paz de Deus na nossa vida. Que no meio de problemas, de adversidade, tempos bons, menos bons, nós possamos desfrutar dessa paz. Não significa que vamos andar aqui tipo... não é nada disso, mas que no meio do problema, no meio da dificuldade, nós não vamos perder o nosso tino, no sentido de ficar tão apavorados, tão angustiados com a situação que já nem pensamos direito, nem tomamos as decisões direito, já nem andamos, nem dizemos coisa com coisa. Não. Para manter a nossa atitude de confiança em Deus, de esperança em Deus, de crer em Deus e de continuar a caminhar nesta vida. Tal e qual como Jesus, sim, há um problema, então vamos fazer alguma coisa. Vamos ser dirigidos por Deus, vamos ter a sabedoria de Deus para fazer o que tiver que fazer, mas para estar quieto quando está quieto, para falar o que tiver que falar. Porque repare, Jesus no meio daquele temporal, houve tempo para ele estar a dormir e descansado. Houve tempo para ele estar descansado no sentido de ter paz. Ter paz é nós reconhecemos que há alturas na nossa vida, se já fizemos isto, já fizemos aquilo, já fizemos aquilo outro, a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos dias e dias e dias sem dormir e não vais descansar, não vais depois sequer ter força para fazer aquilo que temos que fazer e continuar a viver, apesar dessa circunstância. Outra altura, ele levanta-se e ele repreende o mar, tomou autoridade em nome de Jesus. Olha, eu ordeno a este mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e de repente tudo ficou sossegado. E nós podemos também pegar neste versículo e agora achar que qualquer tempestade que aparece na nossa vida, circunstância, nós nos levantamos e dizemos em nome de Jesus e olhamos para o nome de Jesus, não me levem a mal, como uma varinha mágica, como a palavra mágica para acontecer o que eu quero e vivemos assim uma vida de qualquer maneira, mas depois achamos que se usarmos o nome de Jesus funciona com tudo. E depois algumas coisas não funcionam e as pessoas ficam tristes. As pessoas ficam até incrédulas, desacreditadas. Não, isso afinal não funciona, eu também fiz e tal, mas isso não é bem assim. E é isso que eu quero partilhar com os irmãos hoje. E esta última parte ele diz assim, porquê é que sois tão tímidos? Na Nova Versão Internacional diz assim, porquê é que vocês estão com tanto medo?
É que há um medo que é normal, agora há um pavor, não é? Há uma angústia que nós não fomos criados para viver angustiados. Nós não fomos criados para viver apavorados. Isso vai destruir as nossas vidas. Olha, porque é que eles estão, na Bíblia para todos diz até, porque é que estão tão assustados? Ainda não têm fé. Olha, vocês deviam de fazer qualquer coisa e não estão a fazer. Por isso é que estão a viver dessa forma. Por isso é que têm essa atitude confrontados com essa situação. Então, como viver ou desfrutar da paz de Deus no meio do temporal? 2 conselhos. Primeiro, 1 de Pedro 5,7. Vamos abrir. Vamos lá à parte prática. Como podemos viver em paz no meio da tempestade? O que é que nos rouba a paz? Entre muitas coisas, preocupações, ansiedades e angústias. Sim ou não? Roubam-nos a paz. E 1 de Pedro 5,7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por outras palavras, olha, coloca as tuas cargas na mão do Senhor. Preocupações, ansiedades, angústias são pesos que nós carregamos. E o primeiro conselho que nós vemos aqui é: nós não fomos criados, às vezes, para aguentar com tudo. Às vezes a pessoa tem esta mentalidade: pronto, se eu não fizer eu tenho que fazer. Ou seja, parece que eles têm que ser Deus, eles têm que levar a carga do mundo inteiro. Não é? E depois é como aquele elefante, não é? Cai lá uma coisinha em cima e ele cai para o lado e a malda, então, só essa coisinha. Não, o problema não foi tudo o resto que já lá estava. E às vezes nós carregamos com preocupações, com ansiedades durante anos, anos e anos. E a palavra de Deus está a nos ensinar: olha, coloca essas cargas nas mãos do Senhor. Ou seja, coloque essas preocupações. Quando nós lemos a versão, o livro diz assim: entrega-lhe a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Na Bíblia para todos diz assim: confia-lhe todos os vossos problemas, porque Ele se preocupa convosco. Então, lançar significa colocar a responsabilidade nas mãos de outro. Vocês imaginem que agora não estamos a falar de problemas, eu estou aqui a carregar este púlpito, mais esta coluna, mais isto, e eu vou tentar andar, isto começa-me a cair, e eu não tenho capacidade para levar isto tudo. Então eu chego aqui ao pé do Paulo e eu dou-lhe alguma coisa, ou seja, pego no púlpito e lhe dou, pego numa coluna e lhe dou, e eu carrego com outra coisa, ou então, olha, leva tu tudo. Ou seja, eu lanço, eu transfiro esta carga que eu reconheço que eu não sou capaz de levar, e eu a transfiro para o Paulo. E o que a palavra de Deus está a dizer: olha, transfere essa carga para o Senhor. Ele não está a dizer que agora já está resolvido no outro dia. Ele não está a dizer que de repente ficou tudo bem. Não. Ele está a dizer assim: para viveres em paz, em primeiro lugar, transfere essas cargas que nós levamos, essas preocupações, essas ansiedades, e coloca aos pés de Jesus. E a oração é isso mesmo, é transferir essa carga. É nós reconhecermos assim: Deus, eu não sou capaz de levar isto sozinho. Isto só está a destruir a minha saúde, isto vai acabar comigo, e se acabar comigo, então é que eu não posso ajudar em nada. Então eu preciso fazer alguma coisa para não viver com todo este peso em cima de mim. Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Então vamos fazer isso, lançar. Queremos viver em paz, temos que aprender a lançar, a colocar essa carga, esses pesos aos pés de Jesus. Agora, a questão é esta: na prática, como é que eu faço isto? É por dizer assim: pronto, está bem, vamos lançar e tal, mas na prática, como é que eu vou fazer isto? E não se ofendam, mas eu vou partilhar coisas mesmo muito práticas, muito práticas. Primeiro conselho para fazermos este 1 de Pedro 5,7. Toma um tempo diário para falar com Deus. Toma um tempo diário para falar com Deus. Muitos já têm este hábito, mas a verdade é esta, irmãos: a grande maioria das pessoas só ora quando tem problemas.
A grande maioria só fala com Deus quando tem problemas. É como o ditado português, só se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões. Não tem esse hábito. E se nós olharmos para a nossa vida, é tão fácil nós passarmos o dia inteiro. Ai, pastor, mas eu orei. Sim, oh Deus, Senhor, obrigado por este dia. Não, não é isso que eu estou a falar. Orei antes da refeição. Não, não, não. Toma um tempo diário. Pode ser 30 minutos, 15 minutos. Mas ter o bom hábito de parares, pode ser até quando estás a beber o café sozinho, se estiver sozinho. E ter o bom hábito de falar com Deus. Orar não é apenas para pedir coisas. A oração não é apenas para eu partilhar e fazer pedidos. Não. Partilha da tua vida. Faz da oração um estilo de vida. Para que isso seja uma realidade na prática todos os dias. Quantos dias? Todos, de segunda a segunda, de segunda a segunda, ter o hábito de parar um bocadinho e de falar com Deus. E de falar com Deus. E alguém fala, como é que eu falo com Deus? Bem, é algo fácil, ser tu mesmo. A tua maneira de ser, a tua linguagem, a tua maneira, ser tu mesmo. Quais são os teus pensamentos? Quais são as tuas preocupações? Ou seja, se queremos viver em paz, então é importante fazer de um tempo diário para falar com Deus todos os dias, para nós aprendermos a desfrutar da sua paz. Segundo conselho, estamos a falar como praticar este 1 de Pedro 5:7. Faz uma lista dos teus pedidos de oração a Deus. É mesmo isto, escreve. Não é que lá no topo da lista eu meto a Carla, a minha esposa, os meus filhos, não é? Depois, quem tem noras ou genros, nora, o genro. Quem tem netos, os netos. Não importa ser muitos, é que às vezes a gente diz assim, eu não consigo ter, eu oro ao fim de 1 minuto, já não sei o que é de dizer. Escreve isso tudo. Escreve, fala, de repente se levanta lá um problema no trabalho com uma pessoa, coloca lá, porque eu estou a pedir isto a Deus. Eu não me quero esquecer, eu não só quero orar isto hoje, mas amanhã quando eu voltar ao meu tempo, eu vou olhar para a minha lista e vou orar de novo. Eu vou pedir, Senhor, obrigado, que eu sei que estás a cuidar lá daquele assunto, lá no trabalho. Ou seja, voltamos de novo à lista, todos os dias. Diga ao irmão lá, todos os dias. Todos os dias. Assuntos pessoais, assuntos profissionais, familiares. Escreve. E porquê que eu estou a dizer escreve? Porque o meu terceiro conselho é este: atualiza a tua lista de oração para que possas ver as respostas que Deus já deu e assim possas dar graças. Ou seja, à medida que vais orando e as coisas vão acontecendo, faz outra lista e coloca nesta é pedidos de oração, na segunda lista é ação de graças. E é tal e qual como quando eu vou às compras. A minha esposa faz-me uma lista, não é? Eu tenho no telemóvel e depois faz quando eu já peguei aquilo, pus no carrinho. Como é que eles chamam? Um cheque. Né? Já está. Porque cheguei à conclusão que quando eu ia às compras, comprava o dobro do que ela tinha pedido e a maior parte das coisas que ela tinha pedido não iam. Eu ia, via isto, via aquilo outro. Eu gastei muito mais dinheiro. Não levei, foi o que ela pediu. Faltava sempre qualquer coisa. Então quando eu coloco lá, por exemplo, aquele assunto lá do trabalho já está resolvido, eu coloco lá ação de graças. Claro, a gente dá graças a Deus pela nossa salvação, graças a Deus estamos vivos, etc, a nossa família, e depois respostas às orações lá. Sabe o que é que isso vai fazer? Primeiro, somos um ser que esquecemos facilmente. Quando eu olho, eu tenho motivos agora, não só eu faço pedidos, mas eu dou graças ao Senhor. E mais, isso vai-me ajudar a quê? A manter uma atitude de gratidão, mas vai-me ajudar também a manter uma atitude de fé, porque quando eu olho, não é? Ai, Deus, não me tem feito nada e não sei o quê, claro, eu já não me lembro metade das coisas, mas se isso estiver escrito, não,
Deus me resolveu aquilo, Deus respondeu esta oração, Deus respondeu a outra, Deus respondeu a outra, Deus respondeu a outra. Quando aparece uma nova tempestade, eu vou confiar. Não, o mesmo Deus esteve comigo no passado, Ele continua comigo em todo o tempo. Em todo o tempo. Então eu não estou a falar apenas coisas só... Não, eu vivo dessa forma. Não, vamos fazer lá a lista. E vamos fazer a lista da ação de graças. Isso vai-me ajudar a manter o foco. Vai-me ajudar a lembrar o que é que eu vou continuar a orar. Porque às vezes eu hoje orei por aquele assunto, mas amanhã já não me lembro porque já o outro já é. Se eu vou colocar, pastor, mas isso depois é uma lista enorme, não tem problema. Ele é o nosso Pai. Aquilo que nos preocupa a nós, preocupa o nosso Deus. Ele tem todo o prazer e o desejo que nós conversemos com Ele acerca daquilo que preocupa o nosso coração. Estamos a falar em viver em paz no meio da tempestade. Não estamos a falar em fazer alguma coisa tipo varinha mágica, porque quando eu não vivo dessa forma, eu não vou ter fé para repreender mar, eu não vou ter fé para orar por aqui, por aquele outro. Não. Temos que fazer as coisas quando Ele diz, olha, ainda não tendes fé. E não tendes fé porquê? Porque eu não faço da oração um estilo de vida. Porque eu não faço o entregar a Deus essa preocupação um estilo de vida. É alguma coisa que eu vou fazendo esporadicamente conforme os problemas aparecem. Então, primeiro, não é? Tem esse tempo com Deus, diário. Segundo, faz a tua lista de oração de pedidos. Terceiro, atualiza a lista e faz essa lista de ação de graças. E quarto lugar, estamos a falar sobre 1 Pedro 5,7. Quarto lugar, deixa de dar voltas à cabeça. Ou seja, deixa de nós estarmos quando temos um problema e estar ali a remoer e como é que eu vou fazer e como é que eu não vou fazer, etc. Não é? Quando a gente vai para a cama, o que é que Jesus disse em Mateus 6,27? Quando os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Mateus 6,27 diz, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós? Ou seja, que nós possamos desenvolver estratégias. Por exemplo, na versão o livro diz, as vossas preocupações, porventura, poderão acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida. Ou seja, o que ele está-nos a ensinar é o seguinte, a preocupação, ela é legítima, mas ela não muda nada, ela não resolve problema nenhum, ela não nos acrescenta nada. E o que ele está a dizer é, se nós temos a lista de oração, estamos a orar, temos a lista de agradecimento, estamos a agradecer e ver o que é que Deus já respondeu, isso vai ministrando também ao nosso coração. Então também, quando nós vamos para a cama, para aqui, para lá, vamos tentar desenvolver estratégias para não andar a pensar sempre no mesmo. Por exemplo, uma pessoa preocupada não quer sair de casa e se calhar se um irmão convida, olha, queres ir beber um café? Vai beber o café, sai de casa. É uma estratégia para não estás ali a remoer no mesmo. Se calhar a família quer ir ver um filme, pois vamos ver um filme, porquê? Porque eu não tenho que estar sempre a remoer, eu já orei, eu já estou a confiar em Deus, eu já lancei sobre Ele, agora eu tenho que aprender diga irmão lá, esperar. Não é porque eu fiquei sem dormir que Deus vai operar, não é porque eu fico sem dormir que as coisas vão acontecer, não, isso só vai roubar o quê? A minha paz. E só vai me deixar mais inquieto, ou seja, no fundo, é como se eu estivesse a fazer assim, Paulo, olha, ajuda-me aqui a levar isto, e eu entreguei-lhe. Mas depois a meio eu pensei, não, eu não confio em ti, deixa-me cá levar isto e não me deixas cair isso. É como quando o Gonçalo quer levar o meu computador, eu digo, não, eu levo. Ou seja, eu não confio nele. No fundo é o que eu estou a dizer. E o que nós estamos a dizer a Deus é isso mesmo. Entregamos, mas depois, não, deixa-me cá eu pensar bem como é que eu vou fazer isto. No fundo estamos a retirar de novo e a trazer para mim. Não, vamos confiar nele. Como podemos viver em paz no meio da tempestade? 1 de Pedro 5,7. Lançar sobre ele, transferir essa responsabilidade para o Senhor. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter um tempo de falar com Deus diário. Eu vou fazer uma lista de oração para eu ir lá rever todos os dias eu vou orar, eu vou agradecer a Deus, obrigado, estás a trabalhar, eu vou fazer um cheque, no sentido daquelas respostas que já foram dadas, eu vou colocar noutra lista motivos de louvor e adoração e ação de graças, e por último, eu não vou viver a remoer, porque eu creio que Deus está a cuidar de cada assunto. Segundo conselho,
São 2 conselhos como podemos viver em paz no meio da tempestade. Isaías 26:3. E diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É uma promessa. Ou seja, ele está a dizer assim, que Deus, aquela paz que Jesus nos prometeu, a paz de Deus que excede todo entendimento, ele vem ao nosso coração quando colocamos a nossa mente firme em Jesus. Ou seja, há algo que eu faço e por causa dessa minha atitude há uma promessa. Essa paz que não depende de mim, essa paz que não depende das circunstâncias, é uma paz que só Deus pode dar. Por isso é que às vezes nós vivemos alguns tempos meio conturbados e no nosso íntimo, claro que há aquela preocupação natural, mas nós sentimos que no meio daquilo tudo, nós ainda conseguimos ter paz. Porquê? Não tem a ver connosco, tem a ver com aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Agora, coloca a tua mente. Como é que eu posso ter a minha mente firme em Deus? É ter a minha mente firme na palavra de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa mente na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e não naquilo que o inimigo anda a fazer à nossa volta, não nas circunstâncias que estão a acontecer. Em João 10:10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu gostaria de ler outra passagem. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que promessa incrível. Vamos dizer assim, olha, seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, nós, a nossa vida. Olha, seremos como, daremos fruto em todo o tempo. Não é só no melhor tempo, é em todo o tempo, mesmo no tempo da dificuldade ou da adversidade, ele diz que daremos fruto. E mais, em terceiro lugar, tudo o que fizer vai prosperar. Não é incrível esta promessa? Agora, qual é a chave? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Deixar que a palavra de Deus penetre no nosso coração, no nosso mais profundo ser. E agora, será que nós temos que andar a ler a Bíblia de manhã à noite, todos os dias, e viver, sei lá, não viver aqui neste mundo? Claro que não. Mas a melhor maneira de mantermos a paz de Deus no nosso coração é nós olharmos e mantermos os nossos olhos fixos na palavra de Deus. Então, há alguns pontos práticos que eu quero dar para conseguirmos fazer Isaías 26:3. Manter a mente firme em Deus. Coisas práticas, conselhos práticos, mais 4 conselhos muito práticos. Primeiro, busca passagens da Bíblia que contradigam o que tu sentes. Quando estamos a viver um tempo, por exemplo, eu estou a sentir medo em relação a alguma situação. Naturalmente, as coisas acontecem, naturalmente eu só dizer assim, eu não tenho medo. Estou-me a enganar a quem? Estou-me a enganar a mim mesmo. Não, isto está a acontecer e eu estou a ter medo, claro. Vai buscar algumas passagens, pede ajuda. As Bíblias, algumas têm cá no final essas ajudas. Se nós podemos ajudar, por exemplo, escreve 2 de Timóteo 1:7. A versão, o livro diz assim: porque Deus não me deu um espírito de medo, de timidez, mas de um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Então, sempre que esse sentimento de medo vem ao meu coração, eu quero ter, porque eu aqui não conheço a Bíblia toda, não é? Então, se eu já escrevo uma folhinha, esse versículo, para eu de vez em quando ir ler. De manhã, por exemplo, quando eu tenho esse tempo de vou falar com Deus, eu vou ler este versículo um bocadinho. É rápido, é uns segundos. Por exemplo, se eu estou a sentir angústia, Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia.
Estamos a pensar em que é Isaías 26, manter a mente firme em Deus. Até eu separo esse versículo, escrevo aqui na minha folha, para que quando eu leio, quando eu estou a viver um tempo que agora tenho medo, estou a viver um tempo de angústia, disto está a acontecer, eu leio a cada dia esse versículo. Se eu estou a sentir derrota, Romanos 8:37, isto é só exemplos, não é? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo estava a falar: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nada me separará do amor de Deus. Se eu estou a sentir desânimo, eu escrevo 2 de Coríntios 5:7, onde diz que eu não ando pelas vistas, eu ando pela fé. Eu não ando para aquilo que eu sinto. 2 de Coríntios 4:18, as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que não se veem, elas são eternas. E eu separo alguns desses versículos. Segundo conselho, memorize essas palavras-chave, essas passagens-chave da palavra de Deus. Memoriza. Não vamos agora de repente no outro dia estar aqui de manhã à noite. Não, ao escrevê-las à parte, eu, por exemplo, ao lê-las todos os dias um bocadinho, são 5 minutos, naturalmente eu vou memorizar. Lês em voz alta. Olha, outra coisa que é um conselho é personalize esses versículos. Dizer, 2 Timóteo 1:7, Deus não me deu um espírito de medo. Eu não tenho medo. Mas Deus me deu um espírito de amor, de fortaleza e de uma mente sã. Eu não estou só a ler o versículo. Não, este versículo é para mim. Estou a dizer de mim mesmo aquilo que a palavra de Deus diz. Estamos a falar de quê? Isaías 26:3. Coisas práticas. Encher o nosso coração da palavra de Deus. Vamos viver em paz. Vamos viver. Então escreve esses versículos. Escreve esses versículos, por exemplo, lá naqueles post-its. Filipenses 4:9, o meu Deus supra as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, e coloca, por exemplo, lá na porta do frigorífico. Sei lá, tem tanta coisa, tem o horário, o meu tem o horário dos miúdos, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro. Por que não ter um versículo bíblico? Porque eu quero-me obrigar a mim mesmo a estar sempre a olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Foi um bocadinho, eu não mudei nada, eu já tive o meu tempo de oração, agora fui só ao frigorífico buscar o leite para fazer os cereais para eles e dou de caras com aquilo. Sei lá, mete lá quando vais fazer a barba, mete lá um post-it lá no espelho da casa de banho. Isto vai-me ajudar a quê? A eu memorizar aquilo que a palavra de Deus diz. Memorizar aquilo que a palavra de Deus diz. Oh, irmãos, vamos ser honestos. Se eu encher, a Bíblia fala o quê? A boca fala, o que o coração está. Se eu encher o meu coração com a palavra de Deus, o que é que naturalmente vai sair? Vai sair a palavra. Naturalmente, no meio do dia, vem aquele pensamento e aquele medo, e naturalmente vem logo aquele versículo que eu já o sei de cor. Eu não estou a dizer para ser papagaio, mas estou a dizer para contradizer esse sentimento de medo com aquilo que a palavra de Deus diz. E ao fazer isso, o Espírito de Deus vai de novo trazer paz ao teu coração. Vai trazer paz ao teu coração. Terceiro conselho. Começa uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus. Ler a Bíblia. Digo, agora vamos lá, todos os dias. 5 minutos. 10 minutos. Esta Bíblia, por exemplo, que eu tenho aqui, diz assim, por exemplo aqui, planos de leitura, 2 semanas sobre a vida e os ensinos de Jesus. E eu diz aqui, primeiro dia, Lucas 1. Pronto, eu leio Lucas 1. Seguido. Segundo dia, Lucas 2. E eu leio Lucas 2. Terceiro dia, Marcos 1. E eu leio Marcos 1. Por exemplo, pois aqui outro plano. 2 semanas sobre a vida e os ensinamentos de Paulo. E vão-nos ajudar. Ou então, ler a Bíblia num ano. E a gente vai. Ou seja, encher o nosso coração com a palavra de Deus. O que é que diz lá em Isaías 26? Deus conservará em paz. Quem? Cuja aquele mente está firme nele. Então não é só eu vou viver como eu quero, não é? E depois eu vou ter paz. Não. A promessa tem condições. A paz de Deus vai se manifestar na tua vida e na minha vida quando a minha mente está firme em Deus. Então, começa uma disciplina diária de leitura da palavra de Deus. E esta é a verdade, irmãos. Se nós dissermos assim, olha, tira 30 minutos todos os dias, tu vais ver se
só fazendo estes conselhos, e escrever e fazer, e vais ver que os 30 minutos passa assim, pum, a voar. Mas acima de tudo, estás a conservar o teu coração, a obrigar o teu coração a olhar para a palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, a crer que Deus está contigo. Quarto conselho, limita a quantidade de tempo que ficas a ver as notícias, seja através dos meios de comunicação social ou através das redes sociais. Oh, irmãos, quanto mais tempo vês essas coisas más, mais medo vai entrar no teu coração. E eu não estou a dizer assim, ninguém pode dizer isso, né? Que não vamos ver notícias, não vamos ver nada, não vamos ver lá, que isso é tudo do diabo. Não é nada disso. Quando o meu ponto, tive o cuidado de dizer assim, limita. Eu vejo notícias todos os dias. Todos não, mas quase todos. Né? Mas nós podemos ver um bocadinho e está visto. Agora repare, se eu passo a vida a ver notícias, se eu passo a vida a ver as coisas na internet, e não faço nada disso que eu estou a dizer, naturalmente o meu coração não vai ficar em paz. Por exemplo, esta semana aconteceu, eu vi menos televisão, porque pronto, quando tem miúdos pequenos, vocês sabem que a gente vê cada vez menos televisão. A televisão está ligada, mas é nos bonecos, no canal Panda, né? E a telefonar, pronto, um colega ou outro que a gente se fala semanalmente, e papá, já viste aqui, pá, isto vai fechar de novo outra vez. Sim, vai, mas porquê? Tenho noção que as coisas, mas pronto, o que têm dito agora, que isso corre o risco disto, daquilo, aquilo outro. Ou seja, naturalmente, quanto mais ouvir só as notícias e menos eu tenho contato com a palavra de Deus, naturalmente, mais medo vai entrar na minha vida. É natural, somos todos iguais. Eu sou igual a vocês, todos somos iguais. Filipenses 4:6, a versão, o livro diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for. Não alimentem preocupações. Irmãos, deixem-me dar uma coisa, de coração, como um pai ou tão como um filho de alguns de vocês. Não é? Por exemplo, muitos de vocês não tinham internet, nem Facebook, e adquiriram tudo isso por causa de ouvir a palavra de Deus. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, ou seja, demonstra que o vosso esforço por causa do culto de sexta, do culto de domingo, para nós podermos ouvir a palavra de Deus. Sim, é verdade. Agora, esse mesmo aparelho, que agora eu não tenho aqui, que vocês têm aí, eu também tenho o meu, não é? Ele não só tem esse poder de transmitir o culto de sexta e de domingo. Agora vocês têm o contacto com a internet e mil e uma coisas e mil e uma notícias estão sempre a sair. E se vocês tiverem um pouco de mais tempo, passarem, vocês reparem, se passarem só a sexta-feira à noite ou o domingo de manhã a ouvir a palavra, mas agora como têm esse aparelho, passam montes de tempo a ler as notícias, isto, aquilo, o que é que o vosso coração vai ficar cheio? Mas eu estou a partilhar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nos aconselhar a vivermos em paz num tempo de temporal. A vivemos em paz num tempo de temporal. Não tem nada a ver com o ter alguma coisa a ver ou não. Tem a ver a dizer, irmãos, a coisa é tão simples, tão simples. Eu vou falar, a boca vai falar, o que o coração está cheio. E o meu coração vai estar cheio com aquilo que eu passo mais tempo. Pensem nisto, irmãos. Se o ler a Bíblia, o orar, o fazer estas coisas tão práticas não fosse importante, porquê que são tão simples e, humanamente falando, tão fácil, porquê que é tão difícil de fazer? Você já pensou de 24 horas tirar 30 minutos? A gente olhar assim de início, o que é que custa 30 minutos? O que é que custa? Eu não sei vocês, eu olho para mim, se eu não me disciplinar, passou o dia, passou a semana, passou o mês e eu não fiz. Não falo de vocês, estou a falar de mim. Isso a mim acontece. Mas eu penso assim, se acontece comigo e eu estou o tempo inteiro, não é? Porque às vezes as pessoas pensam assim, estou o tempo inteiro. Não, mas a igreja tem o trabalho secular normal, não é? Eu quando estou a estudar, o estudar para mim, para preparar uma mensagem para dar a vocês, não é fazer isto que eu estive a falar. Não tem nada a ver. Isso é um trabalho. Estou a estudar, estou a preparar, estou a pensar numa mensagem, estou a orar a Deus. Não. A minha comunhão não tem a ver com estudar para dar aos outros. Isto que eu estou a falar é a outra hora. Se eu quero desfrutar dessa paz. Por isso é que as coisas têm que ser separadas.
Por isso é que eu digo, se é difícil para mim, é difícil para vocês. Difícil quando nós não nos disciplinamos. E porquê que eu li aquela primeira passagem? Quando nós não fazemos nada disto, claro que naturalmente nós vamos andar como aos discípulos. Sempre que se levanta um temporal, e agora, e vamos fazer isto, igual, onde é que está Deus? Jesus, calma, ainda não tendes fé. Como Jesus está a dizer assim, olha, ai, tenho fé, eu tenho que levantar-me, em nome de Jesus. Não, quando nós vivemos isto, naturalmente, se calhar vai haver alturas que nós vamos dizer, não, calma, Deus está comigo, calma. Senhor, dá-me sabedoria para agir. Mas se calhar há outras alturas que tu vais estar a meditar, a orar e a fazer e há alguma coisa, uma ira santa que te levanta, ou quando vais orar e estás contigo a dizer assim, em nome de Jesus, eu repreendo esta situação e ordeno que ela pare em nome de Jesus. Porque é isso que o Espírito de Deus está-te a conduzir. Agora, não podemos olhar para esta passagem e olhar para o nome de Jesus como uma varinha mágica, viver de qualquer maneira e depois achar que sempre que um temporal se levanta a gente vai dizer, em nome de Jesus, mara que há de tal. Depois ficamos a olhar, epá, nada aconteceu. Claro que nada aconteceu. A gente está a repetir o que viu aqui. Mas a gente não está a viver e a desfrutar dessa paz diária. Mas quando diariamente fazemos desse tempo preocupações, ansiedades, então vamos fazer o quê? Esse tempo de comunhão com Deus, esses pedidos de oração, essa lista de ação de graças, esse dar graças, esse passar tempo. E depois, na outra parte, e meditarmos, e orar, e lermos, e tirarmos esses versículos à parte, e continuarmos a pensar neles, e tentar memorizá-los naturalmente. Isso vai encher o meu coração. Isso naturalmente vai... Eu confrontado com as mesmas situações, eu vou ter uma atitude diferente perante elas. Não porque eu... está ali escrito, eu não devo dizer isto. Não, naturalmente, é isso que está cá dentro. Está cá dentro, vai sair. E o que está aí dentro, meus irmãos, vai sair. É um exemplo patético que eu vou dar. Mas quando tu apertas a pasta de dentes, o que é que sai de lá de dentro? Ketchup? Sai pasta. Porquê? Porque é o que está lá dentro. Então o que estamos a falar é colocar cá dentro alguma coisa. Para que na hora da adversidade possa sair cá para fora o que eu coloquei cá dentro. Se eu colocar cá dentro só que isto vai fechar e que este morreu, o outro não sei o quê, isto são realidades, sim, é verdade, mas isso tudo só vai me assustar, isso tudo só vai me preocupar e não vai mudar nada. Mas isto que eu estou a falar vai mudar, sim, vai trazer paz ao nosso coração. Vai trazer paz ao nosso coração. E vamos continuar a caminhar. Vamos enfrentar as mesmas coisas. Claro que sim. Vamos enfrentar os mesmos temporais. Claro que sim. E não estamos a dizer, pronto, se fizermos isso, não vamos ter temporais. Não, vamos enfrentá-los na mesma. Mas vamos ter uma atitude diferente. Porque vamos confiar no Senhor. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque Ele confia em ti. E olha o versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é uma rocha eterna. Vamos confiar no Senhor perpetuamente. Em todo o tempo. Em qualquer circunstância. Porque Ele é uma rocha eterna. Ele é nossa rocha. Ele é nossa salvação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. É nele que a nossa mente tem que estar firme. Agora repare, eu não estou a dizer que vamos deixar de viver, vamos deixar de ver televisão, vamos deixar de ter internet, não, vamos viver o dia a dia, a mesma, mas somos disciplinados. Irmãos, Cristianos Ronaldos ou pessoas que querem levar o desporto a sério e querem desenvolver alguma área do seu corpo, ou as pernas, ou só tudo, não é? Com uma finalidade. Uma das coisas que eles têm que ter é disciplina. Sim ou não? Alguém disse, vais deixar de viver. Queres jogar bem a bola assim? Olha, deixa de viver. Não, eu não deixo de viver. Vivo de outra forma. Porque eu tenho um alvo. Vocês são atletas, não é? De atletismo. Vocês têm que treinar. Sim ou não? Digam, façam só assim. Sim ou não? Claro. E à medida que a exigência for aumentando, a disciplina tem que ser maior.
Tem que ter cuidado com a alimentação, tem que ter cuidado com as noitadas, tem que ter cuidado com tudo. Porquê? Porque temos um alvo, temos uma meta, temos um objetivo, queremos chegar a algum lado. Porquê que uns chegam e outros não? É talento. Sim. Mas é muito mais trabalho do que talento. Alguns pagam o preço, outros não pagam o preço. É como aqueles que andam na escola. Uns pagam o preço, outros quem paga é o pai, as propinas. Porque eles não pagam preço nenhum. Andam a brincar. E depois não conseguem. Claro. Tudo tem que haver disciplina. No reino de Deus é a mesma coisa. Se nós não disciplinarmos o nosso espírito, se nós não alimentarmos o nosso espírito, só alimentarmos a nossa carne, quem vai dirigir a nossa vida? A carne ou o espírito? Claro que é a carne. Então não estamos a falar de religiosidade. Não estamos a falar de ser religioso. Não pode isto, não pode aquilo, não pode... Não. Estamos a falar eu sei para onde nós vamos. Eu sei em quem temos querido. Eu sei o que é que nós estamos aqui a fazer. Não estamos a falar de pessoas que dizem assim, não há problema, não há circunstância. Vem um relatório do médico a dizer que eu tenho isto. Não, o médico não percebe nada disso. Não, ele é que andou a estudar e tu é que não o percebes. Não é nada disso. O médico está a fazer a parte dele, glória a Deus por ele, ele vai-me ajudar, mas desde já eu vou pedir sabedoria a Deus vou pedir a Deus para que dê sabedoria a esse médico. E vou fazer a minha parte. Vou concentrar em Jesus. Deus, eu tenho que enfrentar isto. Eu quero enfrentar com a tua paz, Senhor. Então eu quero enfrentar com os meus olhos fixos em ti, na tua palavra. Eu quero viver esta situação má o melhor possível. Amém? E Deus diz que Ele vai conservar em paz aquele cuja mente está firme nele. Falando deste tempo, como igreja é a mesma coisa. Eu não estou a falar nada que eu próprio não tenha que fazer para a minha vida e para a vida da igreja. Não há coisas que nos preocupam, que me preocupa, claro. Não há coisas que me deixam, às vezes, frustrado, claro. Não há coisas que deixam, quando é que isto passa? E não sei o quê, e não sei o que mais. Claro, mas espera lá. Nós temos um caminho a trilhar. E quando eu olho para trás, olho que não temos tido mau resultado. Quer dizer que isto funciona. Funciona para mim, funciona para ti, funciona para cada um de nós. Mas ninguém pode fazer por ti. Só tu podes fazer. Paz no meio do temporal. Vamos ficar de pé.